Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, fazer análise do combate que eu trouxe anteriormente, Floyd Patterson contra Henry Cooper. Putz, grilo, esqueci até de pesquisar sobre esse Henry Cooper. Deixa eu ter certeza, já que a análise não é aquele comprometimento de fazer rápido, essas coisas. Ele era era Inglaterra, uma luta contra um jovem de Cree. Perdeu devido a uma lesão no olho. Se eu lembro bem, ele teve um esportiva, foi nomeado oficial do Império. Ele mesmo teve no documentário sobre Muhammad Ali. Eu acho que foi antes do falecimento de Muhammad Ali até. Não lembro. Ele tinha participado. Aí eu tava me lembrando, eu tinha uma... É Sir Henry Cooper, sim, é Sir Henry Cooper. Eu tava lembrando de que tinha um boxeador proeminente da Inglaterra que enfrentou Ali. E Ali foi o maior nome da década de 60 e 70 e o finalzinho, e um momentinho da 80. Nos pesos pesados tinha um grande inglês que tava lutando por um cacete. Aí ele, cara, ele deu muito. É sério, tipo, ele não foi... Não sei se ele entra nos top 3 adversários mais difíceis que ali já teve, mas cara, ele foi um adversário muito na moral. Foi muito na moral, ele foi muito difícil. E tipo, é intrigante como... Na verdade, é intrigante, mas algumas pessoas não vão conseguir compreender se você negar a realidade que existe a diferença de estilo para estilo. Tipo, um estilo faz muita diferença comparado a outro. E, tipo, se você não aceita essa realidade, algumas coisas são inexplicáveis. Se você aceita, você pode entender. E tipo, estilo não é tudo. Aí tem questão de adaptabilidade, estratégia, ou se vira nos 30, mas por via das dúvidas, vamos considerar o estilo sendo muito importante, de fato. E Freud, maluco, o cara espancou o Henry Cooper. Floyd Patterson, ele foi um lutador muito importante. Ele tá no Hall da Fama. Ele é dito como um dos melhores pesos pesados que já houveram. Ele foi o primeiro grande aprendiz de Augusto D'Amato, o grande treinador. Ele treinou diversos nomes, mas proeminentes é Mike Tyson, ao qual ele moldou o estilo. José Torres, José Luiz Torres eu não conheço muito, infelizmente, mas espera-se que seja um cara bem sinistro. Tá, ele é Hall da Fama. E Floyd Patterson, pessoalmente eu gosto mais de Floyd Patterson estilisticamente do que Mike Tyson. Mike Tyson, tipo, o Floyd Patterson é um boss mais cadenciado, mas vamos lá, aos poucos. E Mike Tyson é com tudo de cara. Tem uma diferença fundamental. Existe tanto muita semelhança. Eu fiz vários comparativos. A questão de ele sair dos golpes na curta, como Roberto Duran, mas isso foi só uma brincadeira, porque isso faz parte do estilo Pick-a-Pull, que é o estilo do Mike Tyson. Eu ia falar Muhammad Ali um pouco mais à frente. É o estilo do Mike Tyson. Tipo,
Não necessariamente tem uma influência e outra, mas existe visualmente semelhanças. A gente pode identificar isso, são semelhanças compartilhadas por grandes lutadores de curta distância. Você luta na curta, você apanha, você bate, mas tu também sai de muitos golpes. Não é tão comum isso. Não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que vai conseguir. O Zamato está entre os mais importantes treinadores da história. Tipo, vários treinadores de sucesso. Ted Atlas é o treinador do... como é que é o nome? Manny Pacquiao. Kevin Rooney, eu não lembro especificadamente quem seja, quem foi treinado. Foram ensinados diretamente por D'Amato. Ele era um defensor do estilo pick-and-pull, como tá falando. É muito próximo às bochechas, é logo abaixo do olho, dos ossos que fica o olho. Você coloca a luva. Você coloca o braço muito apertado, colado ao tronco. Aí você faz muito movimento de quadril, de abdômen. Você vai saindo. Tipo, não é só ficar balançando de um lado pro outro. É ficar... não dar um momento em que você fica imóvel, que você seja um alvo exposto. E se você está em movimento, é mais fácil você sair de um golpe. Se você vai ser golpeado repentinamente, pode ser um pouco difícil, mas se você já está se movendo, fica muito mais fácil você fazer a esquiva. O D'Amato não criou o pick-and-pull. Tem um vídeo sobre do Tainan Graf, a ciência do bots, que é muito bom, que ele fala sobre isso. Como muitos canais falam sobre isso, mas ele foi o maior popularizador. Bem, eu acho que já... eu ia até falar sobre Muhammad Ali, a forma como ele passeia no ringue. O que acontece? O pick-and-pull, a ideia é você se mover bastante. Você pode fazer o uso da sua footwork avançando. É um estilo que especialmente te capacita muito a avançar. Mas tipo, a ideia é você andar por todo o ringue. Ele não tem todo o footwork, ficar andando para todos os cantos e usar a longa distância. Ainda mais porque ele era um lutador extremamente baixo para a categoria. Ele, na carreira amadora, novinho, ele era peso médio. E tipo, ele tava entre os mais leves e baixos da história dos pesados. É muito surpreendente. Cara, ele tinha 1,80. Eu acho que Tyson tinha 1,85 ou 86. Deixa até... Ele baila muito, mas o baile dele é diferente. 1,80 também. Não, 1,78. Nossa, surpreendente. O que acontece? Por que tem... só deixa eu adiantar um pouquinho aqui. É só para deixar pronto para começar o vídeo quando for necessário. Porque o estilo pick-and-pull tem essa funcionalidade, tem essas características. O que acontece é um estilo que você usa quando você tem uma grande diferença de alcance. É um estilo que nada impede você usar os golpes retos. Você tem que fazer tipo o Floyd Patterson, você tem que fazer como o Roberto Duran, entre outros lutadores de curta distância que usavam muito jab. É bom você usar, mas você tem que entender que você não vai ser um lutador de longa distância. É muito bom usar golpes retos. Mesmo que, se você usa o estilo pick-and-pull, você é um lutador moldado a esse estilo, você não vai lançar jab a rodo. O seu soco mais perigoso, na verdade, vai ser o cruzado e os ganchos da mão da frente. Mas nada impede você dar uma direta muito potente. Você ter outras capacidades, mas é um estilo que você vai ter que manter colado no corpo. Você vai ter que ficar com essa defesa. Você está muito tentado, já aprendendo a linha de ataque, a direção dos golpes do adversário. Você meio que prevê, você ter uma noção de onde ele vai golpear. Você se defender, você se defende, você move muito. Aí nessa mobilidade você tem que avançar. Por exemplo, foi desenvolvido o Gazelle Punch para isso, para fazer esse avanço muito repentino. O Gazelle Punch é como eu expliquei. Você faz como se fosse um movimento de pêndulo, mas em vez de subir, você mantém na postura agachada e você salta para frente. Você não pode saltar muito alto. Cara, saltar, o equilíbrio é vida.
Imagina você tá, cara, tu tem um salto muito alto, tipo o salto mais alto que você puder. Você passou da sua linha de cintura. Tu tentou socar. Cara, se o adversário te dá um peteleco no ar, você estabaca a força no chão. Então é um salto que você não pode saltar muito para cima, você tem que saltar para frente. E o que acontece? Existe uma variação. Existem várias variações. Existe o do jab, que chama Gazelle Jab. Não é proveniente do Pick-a-Pull. Eu não consigo relembrar de cara quem é o lutador, mas é um lutador sinistro. O soco do Superman é o Superman Punch. É meio que um Gazelle Straight, ou eu acho que é como é melhor chamado direto no inglês. Só que acontece, ele foca muito em fintar uma joelhada. Aí por isso eles pulam tão alto e tudo. Não dá pra efetivamente falar que é um Gazelle Punch da vida. Tem como você fazer como uppercut, só que eu não recomendo. Tem que ser muito certeiro, mas tu acertar, meu Deus, você matou o oponente. E a forma tradicional que é o cruzado. Aí o que acontece, você faz é um estilo que é feito para você. Você não vai usar o pick-a-pull para adversários menores, você ou da sua estatura. É um estilo em que você vai favorecer sua curta distância, sua mobilidade contra e sua capacidade de espancar o cara na curta contra oponentes de longa. O que acontece? Qual a melhor distância? Isso é uma coisa que as pessoas não têm muita noção. Qual a melhor distância para uma pessoa baixa enfrentar uma pessoa alta? É tecnicamente a o lutador menor, longa distância. Porque o que acontece? A longa distância real, que é do oponente, é fora do seu alcance de soco. Você vai ser golpeado e vai ser atingido. Se existir uma diferença discrepante, visível, enlouquecedora de tamanho, lascou. Você tá muito ferrado. Você não vai ganhar na curta. Eu falo isso porque eu enfrento pessoas que têm o dobro do meu peso ou quase o triplo. Então, eu não posso, eu mesmo que eu tenha favorecimento pela altura para trabalhar na curta, se é que isso existe, de jeito nenhum posso pensar na hipótese de falar que eu tô bem. O que acontece? Eu tenho que lutar numa distância, seja a distância desconfortável, seja a média distância do adversário, que, dependendo da situação, ainda minha média distância ou longa distância. É você lutar entre as suas distâncias normais e a curta do oponente. É você ficar próximo, mas nem tanto, vamos chamar assim. Você consegue dar todos os seus golpes, enquanto o adversário não consegue encaixar os melhores, que sejam os golpes retos. E, tipo, se ele for muito mais pesado, ele não encaixa com tanta facilidade. Os golpes cruzados são os golpes curtos. Tá, já expliquei todo o sistema pick-a-pull. Eu acho que um dia eu gostaria de fazer um vídeo só sobre isso. Muitas pessoas acham que deveriam ter se conhecido há 7 anos, quando Floyd... Ou coisa chata. Bem, essa é a análise. Depois dessa introdução que eu fiz, essa definição e uma leve explicaçãozinha sobre o pick-a-pull, eu espero que ajude a entender e fazer entendido o que eu vou falar a partir de agora. A gente tem que ver perceptivelmente o Floyd Patterson é menor. E a gente vê a luva dele tá muito alta. Ele se move muito pra frente e pra trás. A luva dele tá numa postura muito alta. Mesmo sendo menor, a luva dele tá numa altura levemente maior do que a do oponente, que é mais alto. E ele se defendeu bem nesses golpes que eu não consegui entender tão bem, porque a qualidade tá um ó. Que tentou golpear no corpo aparentemente. O Freud deu um ótimo soco aqui. O cara se afastou. Maluco, o cara deve ser calvão. O Freud, eu acho que ele é muito mais completo e menos unidimensional do que o Mike Tyson. Por isso que eu falo que eu prefiro o Freud. O Mike Tyson só sabia andar pra frente.
pêndulo a esquivar, que era só um cacete, e destruiu o cara em menos de 3 minutos. Até no máximo 6 minutos era o prazo da morte, porque senão ele... Uma das coisas mais fracas de alto nível no bots era o Mike Tyson sem fôlego. Aquele cara era um touro. Tipo, era um assassino, mas sem fôlego era morto. Ele já anda mais, aproveita mais as distâncias. Aqui ele encaixou um ótimo soco. Foi tentado reagir por parte do Henry Cooper. Um cruzado, ele saiu por debaixo. Aí o que eu falo é: você golpeia, você pendula, você faz esse movimento de pêndulo, de esquiva. É um estilo que não é só pra você ficar mega colado, aí você fica balançando de um lado pro outro. Isso é o maior engano que existe. Isso é uma tentativa de imitar o pick-up visualmente, porque isso não pega a definição, não é o uso da definição tão bem assim. Ele aproveita que tem que estar com essa mobilidade de tronco, ele tem que estar com esse tchan, ele sair, entrar, ir, voltar, se mover muito pra não ser golpeado. É que o Mike Tyson era tipo, ele fazia 5, 6 vezes um plano de longo prazo de um lutador, ele fazia 5, 6, 10 vezes menor, mas no mesmo nível de intensidade. Então parecia que ele era só um cara que se movia no 220 e tipo, só por se mover. Não, tem uma lógica por trás. Cara, Floyd Patterson pra mim tá entre os lutadores mais técnicos da história dos pesados. Porque as coisas que ele faz, talvez não vocês estão em outras classes, mas cara, as classes dos pesos pesados, cara, qualquer soco é uma chance de você entrar em coma. Tipo, a força aumenta proporcional ao peso, mas a resistência não aumenta de forma tão linear. Na teoria, o ser humano, quase que, isso é uma conjectura minha, quase que independente de seu tamanho, ele tem um nível de resistência similar. Aí eu falo corpo, em questão de saúde, mas aí cada caso é um caso. Eu vejo isso porque os pesos pesados, eles têm o síndrome do pugilista, é uma péssima doença que eu não quero nem entrar em detalhes agora, não convém ao vídeo. Enquanto pesos menores tem menos, mas tipo, os pesos pesados conseguem administrar mais esse dano, enquanto os pesos menores não tem essa administração tão boa. Mas cara, qualquer soco mata. Qualquer soco aqui é um desastre. Eu não vou nem entrar na história do Sugar Ray Robinson. Então, cara, qualquer mérito que o lutador tenha nos pesos pesados é totalmente diferente de qualquer outra categoria. Ricardo Lopes, Ricardo Finito, ele tem um cartel igualmente sinistro ao Rock Marciano. E o cara não é tão lendário quanto o Rock Marciano, que cara, tu fazer 49-0 nos pesados é um bagulho louco. Por isso também que eu acho que o Mayweather, ainda mais que a luta que ele superou Rock Marciano, mas igualou com Ricardo Finito Lopes, cara, ele não é peso pesado, então foi-se embora e vamos continuar o vídeo. E é muito interessante, independente de ele esquivar ou não, ele golpeia ele se abaixo. Com um centro de equilíbrio mais baixo, ele consegue se mover o tronco com mais facilidade. E também ele expõe menos partes do corpo para serem golpeadas. P. Cara, o cara tinha que fazer a restauração desse vídeo. A gente vê movimentação lateral aqui,
o frente e trás. Ele se abaixa bastante. Lembra o Mike Tyson. Se o Mike Tyson tivesse bebido da fonte do Muhammad Ali, seria mais ou menos o Frost Peterson. Ele se move muito bem. Aqui eu não consigo interpretar tão bem assim. Parece que ele defendeu, não sei se ele tacou na mesma hora. Oh. Bem defendido. Ele se abaixar também facilita a vida. Bom jab. Pelo que parece, ele tá aproveitando esse jab, que o jab não volta tão rápido. A gente poderia falar uma falha, como eu não é especialista no jab, aí fica propenso a cometer esse engano quando não presta muita atenção, mas já que ele não tá voltando tão rápido, parece que o adversário tá socando ao corpo. Vamos voltar mais só pra confirmar. É, com certeza. Cara, a forma como ele saiu desse soco aí foi sinistra, hein? É aquilo. Vamos dizer que na teoria, é uma coisa que eu falei muito no react. Vamos dizer que na teoria o Henry Cooper, e eu falei de forma mais afirmada, eu tô trabalhando com a hipótese que o Henry Cooper seja mais pesado. Que maior, eu não tenho total certeza de o quão magro eles estão também. Me foge essa idade visual de pensar qual o peso deles, mas eu tô trabalhando com a hipótese que o Henry Cooper bateu mais alto, que os pesos pesados é um peso que tem maior amplitude. Eu vou até vir aqui, pesos pesados, vamos ver no box até quantos quilos vai. Os pesados não existe limite, era o que eu queria concluir. Pô, quanto tempo eu demorei, que nojo. Os pesos pesados não tem limite, então na teoria Henry Cooper podia ser muito mais pesado. O que acontece, se você é mais pesado, entra na questão que eu falei anteriormente, quando tá falando sobre o pick-up, você não vai querer lutar na curta distância do oponente. De fato você não quer mesmo, porque na teoria ele é melhor. Mas o que acontece, Frost Peterson, e eu reacei muito isso no React, ele é muito mais desenvolvido. Ele é muito mais desenrolado. O cara é muito bom na curta. Tipo, comparado ao Cooper, ele é um monstro. É importante essas trocas a gente ver aqui. E o que acontece? O Frost Peterson tem uma velocidade alucinante de punho para um peso pesado. É um favorecimento que ele tem na curta distância é essa. Enquanto os caras fazem soco muito vagaroso, muito grandes, um pouco demorado, às vezes ele consegue encaixar dois. Uou. Provavelmente posso fazer um Gazelle Punch. Uou.
É importante ver, não sei necessariamente se foi, mas foi um cruza da mão da frente. E ele não aplica tanto, mas ele era muito capaz também no direto. Ó, caraca, olha a técnica e a força. Ele ainda conseguiu encaixar um soco. Ele não se preocupa muito de voltar a mão tão rápido, porque os pesos pesados, e eu não sei se o pessoal fazia isso na época, mas você marcar em cima é o que seria você golpear logo em seguida do golpe. Os pesos pesados não são conhecidos pela agilidade, então pode ser que ele não pensa muito nessa possibilidade, então não tem tantos problemas. Ele também não pegou ninguém com velocidade de mão tão rápida quanto que a dele pegou o Ali, mas eu não vou entrar em detalhes. A gente vê, ele encurta muito bem, mas a ideia principal é esse Gasly Punch. Você vê que não salta muito alto, mas ele avança muito rápido. Pular esse minhinha no intervalo. Olha como ele anda no ringue, cara. E é interessante, o cara tentou socar. O que ele fez? Ele foi pra trás. Aí ele, abaixado, ele avançou. Conseguiu encaixar um soco, começou a trabalhar. E o que acontece? Escola custa mato, pick and pull. Você trabalha muito na curta. Tipo, o Floyd Patterson joga mais variado. Mike Tyson era unicamente do jeito que Mike Tyson lutava, mas trabalha muitos golpes no corpo. Golpes no corpo, o foco é golpes. O que acontece é o foco não é os golpes no corpo, é os golpes no rosto, na cara. Mas o que acontece? Se você ficar socando muito a cara, a pessoa se defende. Aí o que era a estratégia de Floyd Patterson? É trabalhar no rosto. Quando o cara começar a se defender muito o rosto, você começa a encurtar e trabalhar curto. Trabalhar curto, que aí a tensão da pessoa fica muito para defender o corpo. A pessoa vai perder muito fôlego a partir dessa dinâmica, porque maluco tá sendo o cara tá arrebentando teu abdômen. Você vai perder fôlego. Depois ele tem a oportunidade de encaixar uma na boca. Aqui a gente vê a diferença de alcance. Tá, tem uma diferença de postura, mas ainda assim ele tentou o jab avançando, o cara foi pra trás, eu consegui encaixar um cruzado. Ele encaixou muito bem enquanto recuava. Freud tentou avançar colocando ele ia meio abaixando um cruzado, tava mais pra um hook, se a gente fosse falar em questão de objetivo. Mas é muito complicado a gente ver a diferença de altura. Freud na ponta dos pés, ele bate cintura igual com o cara. Deixa eu pegar um momento em que ele deixa com... Tá, não consegui pegar o time. Olha, aqui é o topo do calção do cara e aqui é o topo do calção do Floyd Patterson. Quer dizer que não sei calcular pixel, a noção de profundidade aqui também está zerada com a qualidade dessa imagem, mas a gente tem uma diferença de altura perceptível. Só para ir no tira-teima, vamos ver a altura dos... Cadê o cara? Sir Cooper. Caraca, maluco! 1,87, putz grila. Caraca, o alcance do cara era 1,91, vai se ferrar. Era um alcance até um pouco pequeno para pessoas que têm vantagem. É uma coisa que eu aponto. Você pode ter um tamanho igual ao seu alcance. Você pode ter um tamanho maior que seu alcance. Ou você pode ter um alcance maior que seu tamanho. Aí o que acontece? De 10 centímetros a 12,
A gente tá falando de uma diferença excepcional. De 4, de 2 é nada. De 4 a 6 até a 8 é, é uma média. É tipo, a gente tá falando do favorecimento excepcional, mas ainda assim tá dentro do esperado. E ainda assim muito privilegiado. Eu tenho... Cara, eu não lembro se é 8 ou é 6 a diferença de alcance. É porque eu tenho 64 de alcance e aí é dificuldade. Eu admiti que eu tô abaixo de 60 em qual tamanho especificadamente. Mas eu tô dissertando demais. Vamos voltar ao foco. Saiu. Conseguiu voltar. Olha isso, cara. Ele conseguiu passar por baixo. E o que acontece? Ele fez até muito arriscado, mas ainda assim. Quando comecei a praticar, tipo, cara, eu assisti, criança, ainda mais com o advento da internet, eu fui criado com Mike Tyson. Meu pai colocava muito para assistir Mike Tyson. Quando eu comecei a praticar bots, eu, tipo, só comecei a assistir Mike Tyson. E, tipo, na época eu não tinha esse senso de luta que eu tenho hoje em dia, então não tinha todo esse... Eu sabia imitar, mas não... É imitar a forma, não a ideia. Tipo, às vezes, esse movimento de tronco, eu levava umas porradas secas. Eu tinha uma dificuldade de sair do lugar. Eu tinha, como se fosse um instinto, uma capacidade muito boa para trocação, mas entrava na minha cabeça que eu tinha que me mover. É muito engraçado. Tipo, quem aguentasse ficar páreo duro comigo era um monstro, mas tipo, se a pessoa tivesse o mínimo de fundamentos em questão de mobilidade, me arrebentava. Eu tinha essa dificuldade com esses golpes aqui, uppercut, uppers. Aí eu pensei, meu Deus do céu. Analisando Mike Tyson, você pode ir pro lado, ou você pode se mover muito para sair da linha do golpe, o que é muito perigoso. A ideia é sair pro lado. Freud não fez, ele fez o perigoso, mas estava tudo dentro do esquema. Uma das maiores fraquezas da repetitividade do estilo pick-up, sobretudo se você vai pela vertente do Mike Tyson, que é muito mais acelerada. Eu tô te dando duas possíveis soluções pro maior punição que há, que esses socos chatos. Uou. Boa. Na moral, com essa qualidade duvidosa, eu não acho nem que eu vá colocar não vou nem colocar em 720. Eu vou colocar em 480p. Cara, é uma situação que é muito fácil acontecer o cringe. Aproximou muito, o cara forçou o cringe, tá tentando golpear no cringe. E o que é um fato curioso, o jogo de cringe no bots era muito bom nessa época. Eu acho que eu quis trazer isso no... Eu quis trazer no react, eu ia falar de uma luta que não era de bots. Mas o que acontece? No antigaço Testamento, os lutadores eles praticavam o jogo de... Ainda mais com a falsa tecnologia das luvas. E a técnica não era tão voltada para a técnica como é hoje. O jogo de cringe era muito presente. Tipo, prato não ser moído na porrada, ainda mais que os rounds eram maiores.
Aí o que acontece? Quase todo mundo fazia luta livre, o West, que a gente chama. Então todo mundo era bom de quedas. Quase todos os boxeadores, eu acho que até aproximadamente 1940. Eu soube que era muito comum até 1930. 1940 para 1950 já começou a não fazer mais parte. Aí foi a ciência por trás dos treinamentos evoluiu e viram que não era um tempo tão bem investido. Mas era muito interessante. Eu acho que lutadores até hoje, se não me falha a memória, Vasily Lomachenko, ele pratica, eu acho que judô. É muito bom para o jogo de clinch. O jogo de clinch para um striker, uma pessoa que pratica essas lutas de contato, porrada, é muito anti-intuitivo. Então é bom você ter criar uma intuição em cima. Okay. Cara, a verdade, eu não sei se vocês interpretam assim, mas pra mim quem tá controlando esse round é o Patterson. Lembrem que eu falo, e, tipo, a distância não pareça tão grande. Então você encurta batendo para chegar no alcance. Você não tá tão distante assim, então a porrada vai ser muito forte. Conseguiu sair por debaixo do soco. Tá se movendo. Ou cara, Floyd Patterson é um monstro. Uma boa cuidado visual, sai bem, se move muito bem. Ou questão de movimentação e movimento de tronco dele faz com que o sistema defensivo dele seja excepcional. Eu acho uma coisa que as comparações são impossíveis de evitar. Fazendo uma comparação com o Mike Tyson, ele não fazia tanto uso de mobilidade, então ele fazia muita questão de movimento de tronco e a própria guarda. Tipo, não falam que a guarda não tem importância pro Floyd Patterson, não. Ele se defende muito bem com a guarda. Por isso que eu falo que o adversário não tem lá tanta pressão por conta da defesa do Patterson. Mas tipo, se você usa muito bem a guarda, você se move muito e você esquiva muito, cara, sua habilidade defensiva é muito boa. Mike Tyson não comparo tendo essa capacidade defensiva tão boa. Tipo, a defesa dele era o ataque, de certa forma. Acabou. Eu não cheguei a falar no React, mas... Eu cheguei a falar no React, mas não aqui. Eu achei esse vídeo... Eu quero agradecer ao canal Legends of Boss in Color, que tem muita luta vintage da vida, muita luta antigaça. E o que acontece é colorido e restaurado. Infelizmente, Full Fight Colorized é meu rabo, porque a verdade é que não é luta completa, do terceiro round pra frente. Mais umas enrolações, sei lá, comemoração. Pera aí. Ah, não é. Ah, quer saber? Bora continuar. Então, do terceiro pro quarto round vale muito a pena ver aqui. Eu faço questão de ir. A gente já tá vendo Henry Cooper. Sir Henry Cooper tá muito
cauteloso. Só de qualquer indício ele já recuou bastante. O suficiente pro gaselepante do Frost Peterson já não ter aquela destruição toda. Jab avança, excelente. Como ele já tá dominando, já fez muita coisa, ele pode se dar o luxo de querer ir na curta, mesmo supostamente não tendo tanta massa. Aí você vê, é engraçado, não só pela diferença de altura, mas ele realmente joga ele já vai se abaixando, então ele joga o jab muito pra cima, ele já se abaixa, ele faz a correção ao vivaço. Ele, por exemplo, ele já estava jogando, projetando o corpo em diagonal, tanto para frente quanto para o lado. E já soltou o jab, uma postura em que seria um jab tradicional. O que acontece? O jab tradicional dele está mirando para cima, porque os adversários dele são adversários mais altos no geral. Mas ele fez um jab para corrigir e igualar o jab comum. E jogo de clinch é muito chato. Tem nem muito o que falar. Não é vantajoso pro nosso herói, o cavaleiro. Obrigado. Que porcaria. Muito forte. Foi preciso agora o momento que Peterson tá reajustando os planos. Ele encontra-se acuado, encurralado, por assim dizer. Só que tipo, Henry Cooper, apesar de nessa situação ele ter feito o golpe no corpo, ele se abaixou para fazer um golpe no corpo e não tá arriscando na curta, porque Frost Peterson é escorregadio demais. Aí ele deixou ele uma péssima posição, tentou golpear. Só que tipo, como foi isolado e o cara saiu, porque se tivesse acertado, o Henry Cooper poderia ter avançado. Só que tipo, eu tô realçando o fato como ele tá cauteloso. E, tipo, eu mega compreendo isso. Então, como foi um golpe isolado, ele saiu. A tendência é que o Freud que tome a iniciativa agora. Caramba, interessante. Freud tentou tomar a iniciativa, mas não teve espaço. Foi chumbo trocado. Henry Cooper se recuperou mais rápido. É o cringe, bagulho chato. Cara, tem nada que eu te desse mais no bot que o cringe. E a gente vê como o Henry Cooper na curta tá desesperado, cara. Ele deu tanto trabalho pro Muhammad Ali e, tipo, ele tá sendo destruído pelo Frost Peterson, que não foi um dos adversários mais desafiadores do Muhammad Ali. Cara, ele já chegou encurtando, tipo, bateu e praticamente abraçou. E tipo, ele tá travando o Freud, maluco, que munhecada. É tipo, ele tomou. Eu quero até tentar a isso. Ele conseguiu se defender, ele já foi devolver na curta, já prendendo o Freud. E fica nessa questão de prender ele. E a gente vê muito salteado. É um ritmo muito acelerado. Porque o que acontece? Comumente, eu acho que um dos melhores espelhos, não necessariamente o salto vai mostrar o ritmo do lutador. Não necessariamente. Mas é um grande indicativo. Dependendo do ritmo. E se o cara estiver bem ligado nesse ritmo, se ele saltar muito, ele é um lutador que luta num ritmo muito acelerado. Se ele salteia mais ou menos, tipo espaçado, mais constante, quer dizer que
Que ele é um lutador que luta num ritmo parecido. Se ele não salteia, não quer dizer que, ai, meu Deus, ele se move a cada um round. Não, mas tipo, o ritmo eu falo em questão de footwork. O ritmo de movimentação. Quer dizer que se o cara não fica saltitando, então a ênfase dele não é mobilidade, é fazer uma mobilidade rápida, ficar em questão de fazer uso de footwork. Repara como em diferentes momentos Freud ele faz muito uso da mobilidade, sobretudo no primeiro round. E ele caminha, porra, como ele caminha bem pra frente, ele é mestre do estilo pick-and-pull. Ele caminha bem para trás, isso. E tipo, lateral, cara, excepcionalmente bom. Eu não diria nem que necessário, a gente não tem oportunidade real de saber se ele é se ele boteando para trás, ele trabalhando o golpear e recuar, ele seja necessariamente bom. Porque se ele tivesse tamanho igual, a gente poderia trabalhar essa hipótese, a gente poderia ver o quão desenvolvido ele é. Mas já que ele tem menor alcance, se ele pode ser para trás, ele não vai ter chance de revidar. Porque se ele normalmente o ritmo da recuada é similar ao ritmo do avanço, isso do oponente e a recuada sua. E o ritmo do oponente vai ser em função do alcance dele, não no seu. Então tu apanha. Mas tipo, a mobilidade do Freud Patterson é, porra, ridícula. Ou esses golpes do lado não são lá muito. Oi, que isso? Caramba. É interessante. Henry Cooper tá estudando, tá vendo como ele responde a essas situações e todos ele se abaixa. Essa questão. Ele se abaixa, avança rapidamente, encontra um bom ângulo, um bom momento para cortar. Henry Cooper foi dito pelo Freud Patterson que ele gosta muito de avançar, cortar a distância, cortar o ringue, se mover pelo ringue, acompanhando o adversário. Mas essa capacidade do Freud Patterson de lutar na curta e cortar o ringue, se mover de forma extraordinária, suprimiu essa capacidade do Henry Cooper. Mas a gente vê, ele tá encontrando uma maneira de enfrentar ele na curta. Ele tem a vantagem da longa. E tipo, ele tem que manter essa distância, ele tem que manter esse trabalho. Daqui a pouco, se Freud Patterson não se adaptar, ele vai começar a acelerar mais, trabalhar mais na longa, vai buscar arrebentar ele, mas não vai ser o que vai acontecer, né? Viu a iniciativa, como esperado, vai dar iniciativa, ele se abaixou, ele já estava vendo que ele se abaixou, e ele abaixado é péssimo para ser clinchado, então ele esperou essa oportunidade para clinchar. Eu falei que a partir dessa, eu não sei se eu falei, mas eu pretendia falar que a partir a primeira foi, a segunda já estava criando uma conjectura, a terceira foi a prova. A partir dela eu acho que essa foi a quarta. Teve até um segundo. Eu acho que teve antes. Eu posso ser errado em número, mas eu tinha uma sensação que não, acho que teve até um antes, mas é indiferente. Eu tinha uma sensação real que o cara já estava entendendo o padrão de como lidar. Não só o padrão do Freud Patterson, porque é conhecido. Naquela época as pessoas já estudavam pra cacete o adversário. Mas eu tô falando como ele lidar. É o que eu tô falando. Ele fica na longa, isoladamente o cara baixa. Ele vai clinchar pra um cacete. Então a gente já tá encontrando uma forma de combater. Para lutadores de longa distância, talvez seja uma possibilidade de enfrentar um lutador de curta. Eu acho que na realidade
quando eu trazer a luta de Frost Patterson contra o Muhammad Ali, vai ser um estudo muito melhor. Que isso? Ah, e na verdade, se fosse pra eu apontar, Frost Patterson, apesar de muito bom na curta, eu diria que ele é um lutador de média distância. A média distância dele é muito bem na curta, mas ele não é tão especializado. Pô, a gente pode apontar Joe Frazier. Sonny Liston acho que era de curta, não lembro de cabeça. Foreman. A gente pode falar de lutadores de curta distância muito mais traumatizante do que Frost Patterson. Frost Patterson não é só um lutador de curto, ele tem um quê de lutar na longa. Ele tem uma qualidade do jab, o direto dele não é de se subestimar. Cara, ele teve um longo reinado. Ui. Ah, tava até voltando. Até um pouco antes. Ele conseguiu sair e sair dessa negócio de prender. Bateu aqui com muita habilidade. Parece que bateu no outro lado. Tentou devolver. Eu não tenho ideia se acertou ou não, mas eu tenho a impressão que não acertou. Que pancadaço. Conseguiu. Ele errou o golpe. Ele esquivou pra dentro. Conseguiu avançar muito rápido. Quem puxou o clinch eu acho que foi Frost Patterson. Tava uma distância muito ruim. Boa. Foi legal. O que acontece? Ele tentou. É o que eu tô falando. Agora, ele esquivando pra baixo e tava saindo pra fora. O que deixava fácil ele sair. Então agora ele vai tentar. E ele tá se desenvolvendo até o momento muito bem. Esquivar pra dentro do adversário. Que é na direção do raio de alcance do golpe da mão oposta. Ele tá fazendo o jab, então quer dizer que na direção do direto. Se ele fizesse o direto, seria na mão do jab. Só que tipo, essa passada não foi tão boa assim. A ideia foi excelente. Se ele se abaixasse, abrisse a base e saltasse, eu acho que ia ficar tão cagado quanto, mas talvez ele acertasse melhor. É uma posição que te beneficia muito o equilíbrio. Ele avançou, ele estava se movendo pra cá, foi encaixado um golpe, só que a mão do cara tava toda zoada, também ele tinha sofrido o golpe, tava meio em choque. E tipo, ele achou um ótimo time e tava numa ótima distância para dar esse murrão. E o direto, eu aponto como o direto dele é importante. Cara, até a colorização ficou zoada depois dessa. Até o cameraman sentiu. Vamos pro round final. Aquela encurtada com Gasly Punch. Ele tá muito próximo, ele tá aproximando bastante. E ele saiu de perto. Também teve a questão do empurrão no momento que ele achou pra enchar, mas ele quer sair de perto. Ele tem que entrar no tempo dele, não tem que entrar no momento que seja conveniente para os dois. Agora mesmo, a Recup já chegou clinchando. Tá chato. É importante ver todos os momentos. A guarda dele tá muito alta. Ele avançou, só que Henry Cooper tava bem baixo. Tentou, né?
Tá um momento que Freud está procurando uma deixa, uma abertura. Por isso ele tava meio passivo, meio paradão. Sai desse golpe, pendulando, buscando. Se aproximou do adversário dele. Henry Cooper fez uma ótima leitura, golpeou bem forte, bateu no corpo. O cara mal empurrou, tentou um jab, meio sujo, mas fazer o que? Tá valendo. Tentou um cruzado, não pegou tão cheio quanto poderia, também com a guarda aí difícil. O que acontece? Henry Cooper virou um lutador de curta com essa imundície que ele tá fazendo de clinch, porque na habilidade ele tava perdendo, agora tá pelando. Ui. Ele se levantou, tava no ângulo baixo, a postura, o embalo, o torque do giro do quadril, a cadeia cinemática que ele produziu, ele ser um peso pesado. Que golpezão. Já começou em qual número? O Wyatt tá avançando com o Gasly Punch. Ele tá embalado. Ele sabe que tá perto da vitória. Sujeiraça do Henry Cooper de clinch. Movimentação, muita movimentação. Guarda sempre muito alto por parte do Freud Peterson. A gente não consegue nem perceber direito, mas parece que foi um 2. Último golpe só na mão da frente. E acumula a estimática falheira. Mal derrubou o cara, já estava perto, preocupado. Maluco, Jamas Jesus. É o que se diz, ele antiprofissionalismo, ele é muito cavalheiresco, muito ser humano. E não tinha alma de matador que era exigida na época. Ele era muito... Foi conversar com o cara. Até entre os lutadores mais respeitosos do Antigo Testamento. Ah, o slow motion. Ah, bem como eu imaginava. Só que não foi um 2. Ele tinha avançado. O cara vendo que era uma ótima armadilha, socou, foi simultâneo. Só que o dele conectou muito bem no queixo. Aí o cara meio balançando. Aí ele fez o throw. Ele fez o que eu falei do último soco que derrubou. Criou toda uma cadeia cinemática. O uso do torque. O fato dele ser um peso pesado. Cara, essa baixada que ele deu. E esse cruzado que ele puxou do além. Cacete! Não, o último soco foi pra bater o último prego do caixão. Porque, cara, esse soco, maluco, eu vendo aqui, eu achei ele extraordinário demais. Ah, esse foi daquela derrubada? Ah, sim, foi da derrubada. Então tava até referenciando um golpe que eu falei sobre a cadeia cinemática. Quero entender o soco no nocaute. A câmera foi pra um lugar muito estranho.
Patterson fought the way he did in June of 1960 when he demolished Johansson at the polo. Well, here's There it is. that was left hand. Followed me. He was really desperate and determined and moving fast, and I figured it would be too fast and strong for Floyd. As you can see, he's taller than Floyd, and he's really a É good importante ver comparativamente. Ai, que merda. Floyd. Realmente essa câmera foi muito mal He's really a posicionada. good boxer. Pelo que deu a entender, Henry Cooper deu o primeiro soco, Floyd devolveu com a mão de trás. Parece que foi um direto, e foi um direto que encaixou muito bom, porque o cara já estava apagando. E ele veio com um cruzado. Eu acho que deu até um tapinha na bunda pra colocar o selo de... Esse cara foi espancado até a morte pelo Floyd Patterson, pra... Quando chegarem lá no céu, aí ver o nome do cara e pensar, ah, foi Floyd Patterson. Mas... Cara, direto perigoso, maluco. Cara, ele caiu muito duro no chão. Os dois golpes que derrubou foram muito brutais. Mas tudo bem. Eu acho... Terminamos a análise de Floyd Patterson contra Henry Cooper. Eu peço desculpas, isso aconteceu no React, também peço desculpas pelo próprio React. Eu tenho que pegar de duas fontes, mas imprevistos acontecem. Eu procurei meio a Vera, não tinha tanta luta do Floyd Patterson, então trouxe a que podia. Espero que tenham gostado dessa análise. Eu expliquei muito e evidenciei muito e mostrei que não é só a forma de combater do Mike Tyson, mas tem do próprio Floyd Patterson. Eu acho que eu pude ensinar bem sobre os conceitos. Tem que fazer um vídeo só sobre o estilo de pick-up. Eu acho que vale a pena. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu quero, tanto quanto eu fazia com os atletas brasileiros que estão se aventurando e fazendo carreira, correndo atrás, eu também acho que essas lendas antigas também merecem tanto reconhecimento quanto. Então eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, que vocês assistam, que vocês me deem ibope, no caso visualização, para esse tipo de vídeo, que é muito importante para eu dar continuidade. Que eu vou ser sincero, se não dá muita visualização, não me sinto tão inclinado a fazer, mesmo que eu queira. Eu tenho que mais pensar no sucesso do meu canal do que necessariamente, unicamente no meu gosto. Porque se fosse assim, eu também fazia submission, NCC, os carambas, eu não suporto. Prefiro morrer. Uf. Mas, de qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado. Também não deixem de se inscrever nos canais. É o canal Nick Miss Crask Bot Channel. Não sei se ele é muito ativo, vamos até ver, porque aí vamos ver se vale a pena se inscrever ou não. Cacete, 12 horas, 2 dias. Caramba, ele é tão ativo quanto. Brabo. Brabo, que maneiro. E também tem o Legends of Bots in Color, que eu mostrei que tem, não é um único canal só. Tinha link aqui. Que estranho. Mas os outros canais, esse aqui que é o importante. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem de curtir, compartilhar, comentar. Comentem o que você acha sobre qualquer coisa. Seja sobre o pick-up, seja lutador, seja sobre o adversário, sobre a história, curiosidade. O que vocês acharam que eu não contemplei, ou o que vocês acharam que foi maneiro de eu falar. How? Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí, segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. How?